Olá, meus amigos, queridos colegas, ouvintes da Rádio Norte, de São José do Rio Preto, aqui da nossa faculdade querida. Estamos aqui presentes agora com o nosso podcast jurídico, A Essência do Direito. E olá também aos nossos seguidores, colegas, companheiros aí também de jornada jurídica, né, nos canais do YouTube. Hoje estamos aqui na presença de um grande colega que eu trouxe para vocês, com um assunto de extrema importância para conhecimento de todos. É um amigo da casa, um colega, que a gente está sempre resgatando bons amigos e tem um peso enorme, tá, na nossa trajetória acadêmica. O Dr. Marlon Murari, meu colega, meu amigo, vem falar hoje com vocês a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados nas relações de trabalho, nas relações contratuais, e ele está aqui hoje e é nosso entrevistado. Dr. Marlon, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Rose, obrigado pelo convite. A Rose é minha amiga de longa data e isso me deixa feliz poder retornar a essa casa que eu tanto gosto, que é o Norte, saber aqui da Rádio Norte que tem alcance, poder gravar, poder participar desse podcast, mas acima de tudo rever bons amigos, assim como você, Rose. Obrigado. O Dr. Marlon Murari, ele é advogado, ele passou no concurso aí, hoje é oficial de justiça no TRT e fez mestrado, né, doutor? Mestrado também em Direito, tá? Foi nosso professor aqui na casa. Quem sabe um bom retorno, né? Um bom filho a casa retorna? Com certeza. Certo? Doutora, eu tenho uma surpresa para você, tá? O nosso bate-papo hoje aqui, em relação a esse tema, né, que nós vamos abordar, foi construído pelos nossos alunos. Que legal. Legal. Então, ontem à noite, depois que eu tive o primeiro contato contigo, e eu avisei eles que eu ia entrevistar, né, um grande amigo, um grande colega, pontuei a temática, e nós começamos em sala a discutir quais são as perguntas que a gente poderia fazer para o senhor. Olha só, foi fantástico a participação de todos eles, tá? E aí saiu algumas perguntinhas aqui com as quais eu acho que nós vamos fazer, porque é o que eles querem ouvir do senhor, tá? Ótimo. Fora outras aí que a gente vai abordar durante a nossa entrevista, ok? Com certeza, eu espero poder conseguir responder a todas elas, né? E é uma pegadinha, essa aí não foi combinado, não. Eu preparei aqui um roteiro que eu sempre falo nas palestras e cursos, mas vamos lá. Muito legal saber que os alunos ficaram sabendo antes. E são seus seguidores, viu? São seguidores? São seus seguidores. Depois eu vou passar aqui o Instagram para que as pessoas possam seguir, porque é um espaço também de discussão profissional, de preparação para concursos, enfim, treinamentos em geral. Então, algumas perguntas, elas são essenciais, porque a gente fala muito na sigla LGPD, tá? Então, o que é o LGPD? Qual é essa importância dele nessa relação de trabalho, nas relações de contrato de trabalho? Bom, vamos lá. A Lei Geral de Proteção de Dados, cuja sigla é LGPD, Isso. Então já respondendo a primeira parte, Isso. LGPD significa Lei Geral de Proteção de Dados. Ela é a Lei 13.709 de 2018. Né? Que foi publicado em 2018, mas foi entrar em vigor apenas em 2020 por conta da vacatio legis. Sim. É um diploma geral, Rose. A Lei Geral de Proteção de Dados, o próprio nome diz, Lei Geral de Proteção de Dados. Então, ela se aplica a todo tratamento de dados praticados por pessoa física ou jurídica, dados esses de titulares pessoas naturais. Então, todas as vezes que nós, enquanto pessoas naturais, pessoas físicas, fornecemos os nossos dados pessoais para alguém tratá-los para alguma finalidade, a Lei Geral de Proteção de Dados entra em ação. E o próprio artigo 3º da lei fala que ela se aplica a todo e qualquer tratamento de dados, enquanto o titular de dados for uma pessoa física. Então, é importante a gente pontuar que quando o titular de dados for uma pessoa jurídica, essa lei não se aplica. Ah, sim. A pessoa jurídica vai buscar proteção em outras leis. Sim. Agora, quando o tratamento de dados for de uma pessoa física, nós aqui e tal, aí sim. Olha como é importante Isso saber. é importante.
E por que que isso tem a ver, por que que isso é importante em relação Contratos de trabalho. ao contrato de trabalho? Ora, o empregado, vamos pontuar aqui, contrato de trabalho é aquele que se dá entre o empregador e o empregado, com o vínculo empregatício, com o chamado vínculo empregatício, que tem lá os seus requisitos. E o empregado, ele só pode ser uma pessoa física. O empregado não pode ser uma pessoa jurídica. Então, olha só que interessante. Se a Lei Geral de Proteção de Dados só se aplica a dados pessoais de pessoa física e o empregado necessariamente tem que ser uma pessoa física, logo a lei geral se aplica aos contratos de trabalho. Então, essa é a importância. Olha que interessante, gente, aí, tá vendo? Muitas vezes a gente não sabe o âmbito de atuação da lei e o doutor tá aqui para explicar isso pra gente. Então, doutor, baseado em tudo que o senhor disse, quais documentos não podem ser requeridos num contrato de admissão de empregados? Essa pergunta é excelente, essa pergunta provavelmente veio da plateia, né, Rose? Porque é uma dúvida constante aí, principalmente após o advento da LGPD. Vamos lá, alguns documentos, quando dá admissão de um empregado, eles são obrigatórios. Então, o empregado necessariamente vai ter que fornecer um empregador. Tá? E aí eu tenho em dados pessoais, como por exemplo, a carteira de trabalho, o número do CPF, o número do RG, o número do PIS. Algumas informações, essas que eu acabei de citar, são dados pessoais e elas obrigatoriamente precisam ser informadas. Inclusive a própria LGPD, é importante que todos saibam que a LGPD não veio para dificultar a contratação, não é nada disso, ela veio para regular e proteger os dados das pessoas, né? Principalmente questão de privacidade, intimidade, segurança e tal. Agora, na relação de emprego, nos contratos de trabalho, alguns documentos que podem ser exigidos pelo empregador trazem inclusive dados sensíveis, que são aqueles mais, como por exemplo dados biométricos, dados relacionados à saúde e que ainda assim podem ser exigidos, tais como os exames admissionais que todo empregado tem que fazer, o atestado de saúde ocupacional, isso pode continuar sendo exigido, claro, porque isso está na lei. Mas um atestado de gravidez, doutor? Vamos lá, aí deixa eu só fazer uma iniciação aqui. Então a lei fala assim, olha, para cumprir obrigação legal, é possível solicitar dados pessoais, que é o caso. Eu quero te contratar como minha empregada, eu tenho. Agora, quais não podem ser exigidos? Os mesmos que já não podiam. Então, por exemplo, eu posso exigir um teste de gravidez da minha empregada? Não, porque eu tenho inclusive uma outra legislação que proíbe. Sabe o que é? Então, aqueles documentos que já eram proibidos, continuam sendo proibidos. O que o empregador tem que fazer agora, com base na lei? Proteger os dados pessoais. O que antes as empresas não se preocupavam tanto, agora elas precisam se preocupar. Bom, eu trato dados? Trato. Posso continuar tratando? Posso. Mas eu preciso proteger mais, porque agora eu tenho uma legislação. Antecedentes criminais também. Vamos lá, eu separei dois casos aqui, porque como essa pergunta é recorrente, eu falei, deixa eu falar. Antecedentes criminais, qual que é a nossa jurisprudência hoje? A nossa jurisprudência hoje diz assim, se a função exercida pelo empregado justificar a exigência de antecedentes criminais, eu até trouxe aqui a jurisprudência, e alguns casos aqui, ó, do antecedentes criminais, eu posso exigir, como por exemplo, cuidadores de menores, idosos, deficientes, que se enquadram, por exemplo, em creches. A gente vê aí questões de creches, aí o que acontece. Então, nesses casos, pediram antecedentes criminais. É importante. Né? O que mais que eu tenho aqui? Empregados domésticos. Você vai colocar uma pessoa na sua casa para cuidar, de repente, da sua casa, do seu filho. É um direito do empregador solicitar antecedentes criminais. Também empregados no meio rural que trabalham com objetos pérfuro-cortantes, pensa nos cortadores de cana. Nesse caso, o empregador, essa é a nossa jurisprudência, autoriza o empregador a exigir antecedentes criminais. Já em relação ao exame toxicológico, né, também é permitido, inclusive nós temos disposição na própria CLT, por exemplo, para os motoristas rodoviários de carga. Então, nesse caso, sim. Agora, tirando esses casos, nós vamos analisar se a função exige. Se a função não exige, aí não é possível. Olha, que interessante. Então, não há uma proibição exata, total, absoluta. Não há. Entendeu? Então, há casos em que deve ser analisado com muita cautela, né, para ver se há possibilidade, então, de solicitar aí, por exemplo, um antecedente criminal, né, um exame toxicológico, por conta da atividade que ele vai exercer na empresa, ou seja como for. Perfeito. Correto? É isso, exatamente. Então, não é exato,
né? Não é assim, absoluta proibição, ou Não. seja, exato não, é absoluta proibição. Não. Ela vai ser relativa por conta de cada caso. Exato. Existe, por exemplo, a previsão expressa dizendo que para motoristas de carga é obrigatório apresentar o exame toxicológico. Em outras situações em que a lei não prevê, o caso concreto é que vai dizer. Entendi. Para antecedentes criminais, a nossa jurisprudência já é mais... Né, mas de qualquer forma, doutor, esses documentos todos precisam ser extremamente sigiloso, né? Fica dentro do RH da empresa, não pode ser divulgado. Essa é a Como questão. É que é essa, a questão. Essa Quando a gente sai para falar sobre LGPD em cursos, palestras e seminários, as pessoas costumam dizer, olha, a LGPD veio para impossibilitar, para inviabilizar. Não é nada disso. Porque existe uma relação aí com o RH, né? O RH e alguns departamentos que a empresa pode até mesmo abrir por conta de previsões da LGPD. Veja, a LGPD não veio para inviabilizar, a LGPD veio para criar uma segurança. E essa segurança é boa tanto para o empregado como para o empregador. Então, se eu vou contratar um motorista e preciso exigir dele, tenho que exigir dele um exame toxicológico, o que eu vou fazer com esses dados é o que importa. O que eu vou fazer com esses dados é que realmente interessa. Então, se antes o empregador não tinha tanto cuidado, é importante que agora, a partir da Lei Geral de Proteção de Dados, ele fique um pouco mais atento. Olha, tem uma outra questão aqui, que foi o seguinte, ó. Isso aqui foi por uma aluna, viu? Uma que aluna bom. Do curso, né? E de repente saiu e todo mundo aprovou, então, essa terceira questão. É necessário, obrigatório, adequar os contratos de trabalho de uma empresa à LGPD? Nossa, que boa. Você sabe o nome dela de cabeça, Rose? Karina. Karina, excelente pergunta, Karina. É uma pergunta brilhante porque é o seguinte, ela envolve uma questão até da eficácia da lei no tempo. Então veja bem, a LGPD, como eu disse, Rosa, ela é de 2018, entrou em vigor em setembro, salvo engano, de 2020. Tá? Como nós sabemos, você como excelente professora de Direito Civil que a lei não retroage. Então ela passou a valer de setembro de 2020 para frente. Então, ela não vai retroagir para pegar contratos, as situações pretéritas no contrato de trabalho. No entanto, como o contrato de trabalho é de trato sucessivo, ou seja, ele perdura no tempo, mês a mês ele se renova, a partir da entrada em vigor da lei, Karina, as empresas precisam e devem fazer a adequação destes contratos. Então, por exemplo, imagine que você tem uma empresa e essa empresa tem os empregados, os prestadores de serviços. Vamos falar só dos empregados. O departamento, que pode ser o do RH, deve necessariamente treinar uma pessoa para que essa pessoa comece a adequar esses contratos, e essa é a palavra, adequar esses contratos à Lei Geral de Proteção de Dados. Aqui eu tenho dados sensíveis. Dados sensíveis eu preciso anonimizar. O que é anonimizar? É um conceito trazido pela lei. É tornar anônimo. Ninguém pode saber que aquele exame toxicológico é do Marlon, é da Rose. Eles vão anonimizar para que terceiros, inclusive os próprios outros colaboradores, não saibam. Então, Karina, respondendo a sua pergunta, sim, é muito importante. E aqui, só um minutinho, é importante que as empresas tenham hoje uma figura chamada encarregado de dados pessoais, que é uma função nova, que pode, inclusive, Karina e todos os alunos da UNORTE, do curso de Direito, que eu tenho muita consideração, é uma carreira que surge hoje como uma possibilidade a mais de exercício pelo advogado. Olha só que interessante, tá vendo aí, ó, uma nova opção aí de carreira profissional. Sim, sem dúvida. Que ela acabou surgindo por conta da lei. Da lei. Né? E na circunstância aí. Fica aqui, Rosa, até como uma sugestão, cursos que envolvam aí uma capacitação em LGPD. Ótimo, tá certo. Aí, boa ideia. Boa. Podemos pensar nisso. É isso aí. E uma outra que veio também em função de tudo isso daí, doutor, que está sendo dito, tá? A responsabilidade civil da empresa. Ah, excelente. Veio de um aluno também. Também de um aluno, porque a gente conversando, né? Tá falando em proteger. Bom, e aí? Né? Nós temos o fator da responsabilidade civil também, né, que envolve também todos esses dados, esses funcionários, né, esses empregados. Como que fica a responsabilidade civil da empresa nesse sentido? Vocês sabem, quem nos assiste agora e ouve, vocês sabem que até é difícil para mim falar sobre responsabilidade civil na frente da professora Rose, porque ela é uma autoridade no assunto. Mas vamos lá. A responsabilidade civil decorrente de ato culposo ou doloso do empregador sempre existiu. Embora não tivesse previsão expressa na CLT,
até 2017, porque a reforma inseriu a parte do dano extrapatrimonial, a gente ia beber onde? Beber no Código Civil. Sim. Nos artigos que tratam sobre a responsabilidade, no 927, salvo engano. Então, sempre foi prevista a possibilidade de reparação civil por conta de ato culposo ou doloso praticado pelo empregador. Sim. No que a LGPD mudou isso? A LGPD criou uma responsabilidade a mais, uma indenização a mais, que ela tem um capítulo específico que fala da responsabilização, ou seja, das penalidades que uma empresa pode sofrer. Vai, para vocês terem uma ideia, vai desde uma advertência até uma multa de 2% sobre o faturamento bruto da empresa, limitada, deixa eu colar aqui só para eu não errar, a 50 milhões de reais. Olha! 50 milhões. Então, de 2%, né, limitado a 50 milhões. Se passar disso, fica em 50 milhões. Sim. Mas é altíssimo. Só que essa responsabilidade, essa sanção prevista na lei, ela é administrativa. Então, esse dinheiro vai para o governo. Sim. Mas a lei, ela fala claramente, isso não exclui outras indenizações, caso descumpridas outras legislações. Sim. Então, continuou, Rose, do mesmo jeito, com esse incremento, com essa multa administrativa pelo descumprimento. E aí você poderia me perguntar, já existem algumas situações? Rose, existem várias situações. Várias situações de condenações na Justiça do Trabalho, que envolvem, já na própria sentença, a citação da Lei Geral de Proteção de Dados. Olha, eu trouxe aqui só 2 casos que eu me lembro de cabeça, que é um caso que ocorreu aqui no interior de São Paulo, na região de Ribeirão Preto, onde um empregado de uma usina sucroalcooleira, ele teve, foi feita na empresa, para situar melhor o nosso ouvinte, foi feita na empresa uma lista com aqueles empregados que seriam mandados embora, que seriam demitidos. E essa lista vazou no grupo de WhatsApp, onde estavam os outros empregados e inclusive este que foi mandado embora. E houve constrangimento. E aí, exatamente, essa palavra foi inclusive citada pelo juiz. E então, houve esse constrangimento e quando o advogado entrou com a reclamação trabalhista, ele pediu indenização por dano moral, tendo em vista esse constrangimento. E o juiz acatou, falou que a proteção de dados é responsabilidade do empregador, citou vários artigos da lei e disse que isso gerou um prejuízo da ordem da intimidade, da privacidade, da própria dignidade da pessoa humana e o constrangimento, e condenou a empresa com base na LGPD mais os dispositivos do Código Civil e da CLT a indenizar, eu não me lembro o valor da indenização, mas houve uma indenização por dano moral. Um outro caso, esse é até mais famoso porque esse foi veiculado na imprensa, é de uma empregada de uma enorme rede varejista, que eu não vou falar o nome aqui, que ela teve, por acidente, o celular pessoal dela colocado no site para o serviço de atendimento ao consumidor. Ou seja, o celular pessoal, houve uma falha, e o celular pessoal dela foi parar no site da empresa, no serviço de atendimento ao consumidor. E ela falou que ela recebia centenas de ligações por dia, inclusive várias ligações 3, 4, 5 horas da madrugada. E a empresa, e aí ela entrou com uma ação, ela deve ter sido desligada, não sei ao certo ali, mas ela entrou com uma indenização e o juiz de novo condenou a empresa com base no vazamento, a falta de proteção, a falta de cuidado do empregador em cuidar do dado. E é interessante a gente também falar para o nosso ouvinte que o celular é um dado pessoal. Ele é um dado pessoal. Tanto que a gente não tem nem lista telefônica divulgando o número do celular. Exatamente. Então é extremamente pessoal. E o juiz condenou a pagar uma indenização nesse caso também por dano. Aí houve um dano material da ordem do fator, eu não me lembro, e também dano moral. Então esses são 2 casos, mas existem vários outros que envolvem imagens, circuito interno de TV, todas essas questões que já mencionam a LGPD em suas decisões. E existe a obrigatoriedade da empresa informar os seus colaboradores de como que é feita essa proteção de dados dos empregados? Excelente pergunta, sim. Na verdade é o seguinte, com o advento da LGPD, a empresa deve, por meio de um departamento, insisto que as empresas precisam se organizar, se adequar, eu não digo que elas precisam contratar alguém para fazer isso, mas precisam pelo menos treinar alguém, para que, a partir da vigência da lei, os dados que forem tratados, os dados dos empregados, dos colaboradores que forem tratados,
estes colaboradores sejam informados por meio de uma normativa interna, informativo interno, individual, para que, olha, a partir da entrada em vigor da lei Geral de Proteção de Dados, os seus dados estão sendo tratados conforme assim sensado. Você está ciente disso. Um termo, Rosa, um termo simples, Sim, né? Já protege exatamente. A empresa, né? Exatamente. De se expor aí sem a informação adequada aos seus colaboradores. Porque às vezes as pessoas acham que é um negócio muito difícil, não. Ela diz, olha, seus dados a partir de hoje estão sendo tratados e armazenados e guardados e tal, e protegidos, para falar a palavra certa, conforme os ditames da lei. Você está ciente disso. É simples. Olha só, interessante. Doutor, algo mais que o senhor gostaria de concluir, de falar para os nossos ouvintes aqui da Rádio Norte, os nossos seguidores aí do YouTube, alguma coisa mais a respeito desse assunto? Ah, Rosa, tem muita coisa, né? Viu, gente? Tem muita coisa boa. E no que se refere ao contrato de trabalho, é um campo vasto. Aqui a gente poderia discutir, por exemplo, inclusive eu desde já me coloco à disposição para voltar, se nós tivermos uma boa aceitação, voltar, por exemplo, para falar o que o empregador pode guardar de documentos após o término do contrato de trabalho. Olha, interessante. Porque a lei fala sobre isso, fala que terminada a finalidade, os dados precisam ser eliminados. Mas o empregador não pode eliminar todos. Nós temos a questão da prescrição trabalhista, muito bem, Rose. Temos a questão da fiscalização. Então, o que ele pode e o que ele não pode? Previdenciária, tributária, né? Própria fiscalização trabalhista. Então, alguns documentos ele pode guardar, outros eles não pode. E quando eu tenho imagens de circuito interno de TV envolvendo outros colaboradores. Então, Rose, o campo é vasto, né? O campo tem circuito interno de TV, biometria para entrar e sair, revista íntima. Então, tudo isso também tem LGPD que se aplica. Então, o recado é assim, eu quero me colocar à disposição, o assunto é vasto, eu volto quantas vezes você quiser e precisar. Quero deixar também, com carinho, o meu contato no Instagram, que é @profmarlonmurares. Se você está me assistindo e quiser seguir, é um Instagram voltado à preparação para a OAB, preparação para concursos, discussões de aulas, enfim, de Lei Geral de Proteção de Dados e tudo mais que envolve o nosso amado mundo jurídico, né, Rose? Isso, esse é o meu recado e te agradecer mais uma vez por essa oportunidade que eu adorei. Adorei estar aqui nos estúdios da UNorte e espero que você tenha gostado. Doutor Marlon, sempre um prazer muito grande recebê-lo aqui conosco. Obrigado. O senhor já foi aqui da casa, continua sendo. Continua sendo. E a gente sempre resgata uns bons amigos por aí, meio distante, meio presente, mas sempre aqui com a gente, é muito importante. O carinho é o mesmo, tá? E o senhor é sempre muito bem-vindo. Muito obrigado. Viu? Queridíssimos amados, amigos, ouvintes da Rádio Norte, nossos aí companheiros do dia a dia no nosso querido YouTube, muito obrigada pela atenção. Mais uma vez, o nosso programa Essência do Direito presente a todos vocês e à comunidade, levando sempre uma palavra, né, uma discussão, um tema de extrema importância para o mundo, não só jurídico e acadêmico, mas a sociedade em si. Muito obrigada pela atenção.